A palavra de Deus encontra-se na primeira epístola de João, no capítulo 4. Primeira epístola de João, no capítulo 4. Os versículos 1 a seguir está escrito assim: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que há de vir. E eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Meus amados irmãos, ouvintes da Clube, sintonizado no programa Mactube, eis um comentário sobre este texto, sobre esta fala de João, escrita na primeira carta que leva o seu nome. A exortação é: não creiais em todo o espírito. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido, têm se levantado no mundo. A exortação é que nós, cristãos, que tenhamos a palavra de Deus e que guardamos-as, precisamos estar atento ao que ouvimos. Observe que a exortação é: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou não. Quer dizer, os espíritos. A palavra plural vai me levar a entender que o que é que Deus está querendo me falar com a pluralidade desta palavra espírito, uma vez que eu vejo que a palavra espírito, nessa pluralidade, está escrito com E minúsculo. Logo, eu preciso entender que não é o Espírito de Deus que está se referindo aqui. Não creiais a todo o Espírito, mas provai e vede se os Espíritos, com E minúsculo, são de Deus. Quer dizer, quem nós estamos ouvindo? Quem está falando conosco? Mesmo sendo espírito, mesmo sendo espiritual. Mas será que o Espírito é de Deus que está falando comigo? Será que eu estou falando ou ouvindo a palavra de Deus transmitida pelo Espírito de Deus? Eu preciso compreender, eu preciso entender. E a palavra de Deus nos dá respaldo a buscar os dons espirituais e entender também a interpretação, o discernimento. Eu preciso buscar o discernimento, porque se a palavra fala espírito, logo eu vou entender, preciso entender que não é uma pessoa física, e sim um espírito, ou seja, uma influência, uma força superior ao físico
que ensina as pessoas, que inspira as pessoas, que ludibriam as pessoas através de ensinos, através de heresias. A palavra de Deus me exorta: cuidado, não creia em todo o Espírito. Vocês precisam provar para saber se o Espírito que vos fala é de Deus ou não. Mas pastor, será que um Espírito que não é de Deus pode estar falando? Pode sim, pode estar falando. E quando Jesus exorta, a palavra de Deus exorta do espírito do anticristo, precisamos entender, meus irmãos, que o espírito do anticristo não vai atuar lá numa festa de carnaval, não vai atuar só lá numa festa junina, não. Se a ideia do espírito do anticristo é enganar os crentes, ele vai se infiltrar dentro da igreja. Logo, o espírito do anticristo está dentro da igreja, ludibriando crentes, aqueles que são desprovidos da palavra de Deus, desprovidos de conhecimento, e ele está lá, camuflado em alguém. O espírito do anticristo, o espírito natural, o espírito carnal, ensinando heresia, enganando pessoas. E a palavra de Deus meus irmãos, meus amados, olha, irmão, a maneira como o apóstolo escreve aqui, com essa palavra carinhosa, dizendo amados, chamando de amados. Você é amado de Deus, nós somos amados de Deus, nós somos queridos, nós somos filhos. Deus tem um carinho e um tratar especial com cada um de nós. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai e vede se os espíritos é de Deus, porque vocês sabem, diz assim, vocês sabem que há muitos falsos profetas. E onde é que os falsos profetas vão achar campo? Olha, meus irmãos, o campo do falso profeta, o campo dos espíritos do anticristo é a igreja. É a igreja, é o povo de Deus. O anticristo não vai procurar espaço lá onde ele já é dele, ele vai procurar espaço onde ele não tem espaço. Ele vai querer se infiltrar, ele vai querer propor, ele vai querer ter ideia, ele vai querer ter vantagem, ele vai querer se infiltrar com boas propostas, com boas ideias, porque a ideia dele é enganar. Quando Jesus foi indagado a respeito do fim dos tempos, quando ele foi proposto a Jesus, lá saindo de Jerusalém, os discípulos disseram: Senhor, vê de quão grande edifício, vê de quão grande obra, olha esse templo, olha essa igreja, olha esses ornamentos, olha essas pedras estruturadas com ornamentos de ouro, olha que maravilha. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso perturbou os discípulos. E quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, eles perguntaram: Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa fala de Jesus levou os discípulos a refletir sobre o fim do mundo, sobre o retorno de Jesus, que ele ainda estava até ainda aqui, mas a fala de Jesus leva o povo a refletir no futuro. Se Jesus fala na tua igreja, se Jesus fala no teu coração, a sua reflexão deve estar em cima, deve estar nos céus. Senhor, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Na priori, logo de primeira, Jesus disse: cuidado, para vocês não serem enganados. Não tinha nada a ver a resposta de Jesus com a pergunta dos discípulos, mas Jesus estava querendo dizer assim: se vocês tiverem uma visão natural, se vocês forem enganados pelos espíritos do anticristo, vocês vão ficar presos no natural, vocês vão ficar presos no materialismo, e vocês precisam se prepararem, vocês precisam vigiarem, vocês precisam terem cuidados para não serem enganados pelos falsos. Pelos falsos. O último versículo que eu li aqui, disse aqui: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus
ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quer dizer, o espírito da verdade e o espírito do erro andam paralelamente, andam lado a lado. Nós, cristãos, precisamos ser inteligentes, precisamos buscar de Deus a sabedoria e o discernimento para saber qual é o certo, qual é o errado, qual é o verdadeiro, qual é o falso. Jesus nos exortou sobre isso. Acautelai-vos, cuidado para não serem enganados. Há muitos anticristos no meio de vocês, há muito espírito do anticristo no meio de vocês, mas ele nos consola e diz assim: vocês, meus discípulos, meus amados, meus filhinhos, vocês têm a unção do santo e saber de tudo. Portanto, não fique desapercebido, não fique desavisado. Você tem o Espírito Santo e deve conhecer o espírito do erro e o espírito da verdade. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos, na tarde desse dia. Fiquem na paz do Senhor e que esta palavra edifique a sua vida em nome de Jesus.